Olá, é muito bom ter você aqui conosco para mais um Itacast, o podcast da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, Rio de Janeiro. E temos para a conversa de hoje um tema muito importante. Iremos falar sobre a história do Natal. Com certeza você conhece. Será que conhece toda a história, todos os detalhes? Nós iremos conversar sobre a história do Natal hoje, tendo conosco aqui o pastor Israel Belo de Azevedo, que é historiador, irá trazer então desde a datação e já logo vou lançar a primeira pergunta. Datação, qual a datação certa? Enquanto isso, apresento aqui Rafael Lima, jornalista, está aqui para juntos conversarmos e fazermos bastante perguntas para o pastor Israel Belo de Azevedo. E Samir, ele já falou o seguinte: sem amizade, a gente pode pegar pesado com ele. Então esse episódio vai ser especial sobre o Natal, vai ser polêmico, será? Será? Muitas perguntas com certeza nós teremos aqui, né, Rafael? É verdade. Pastor Israel, a questão da datação e por que o dia 25 de dezembro? Essa é a data correta? Qual seria a datação correta? Na Bíblia, por prazer da palavra, quando nós lemos ali os evangelhos, uma coisa que eu gostei muito, que existem várias datas bem claras, específicas, os lugares também, e traz muita clareza na leitura. Qual seria a datação mais correta? Penso que a primeira grande dificuldade na mente das pessoas é: em que ano nasceu Jesus? Ele nasceu 5 anos antes de Cristo. Aí realmente é uma confusão muito grande. E a outra é a data, o dia específico. Primeiramente, vamos tratar aqui do assunto do ano do Senhor, ano Domini, que divide o antes e o depois de Cristo. Nós temos na própria Bíblia uma informação segundo a qual, quando Jesus nasceu, Herodes estava vivo. E Herodes, segundo os registros históricos extrabíblicos, morreu no ano 4, antes de Cristo. Então Jesus nasceu antes do ano 4, que conta, nesse caso, de trás para frente, ou de frente para trás, depende de onde nos encontramos. Então, a morte de Herodes, no ano 4 antes de Cristo, é a principal data extrabíblica para especificarmos o ano em que Jesus nasceu. Então, esse é um dado importante. Mas por que foi um erro? Sim, foi um erro. Quando foi feito, vamos lembrar, isso é muito difícil para as pessoas também, às vezes, entenderem. Não havia um calendário geral da humanidade. Sim. Não tinha como Lucas dizer no ano X, porque não havia esse ano X. Cada nação tinha o seu calendário. E o seu calendário geralmente começava quando o rei começava a governar. Então, no ano 1º do rei fulano, no ano 20º do rei Beltrano, a história era o mandato do rei. Não havia uma civilização, vamos chamar assim, humana, terráquea, como nós temos hoje, em que estamos vivendo ao mesmo tempo e temos um calendário definido. Então é isso que a gente tem que colocar na cabeça. No meu caso, por exemplo, quando eu faço o Antigo Testamento na Bíblia Prazer da Palavra, eu coloco as datas, entre parênteses, em itálico, antes de Cristo. Por exemplo, famoso capítulo da chamada de Isaías, Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Por quê?
no ano em que morreu o rei Uzias, era uma data certa. Mas, olhando os registros históricos de outras culturas, de outras nações, e relacionando isso com a história da humanidade, quando é que foi isso? Então, eu tomo cuidado de datar isso. A mesma coisa, Abraão saiu de Ur. Quando é que Abraão saiu de Ur? Juntando os elementos, os dados, nós conseguimos fazer uma datação. Que, é claro, quanto mais antiga a época do evento, mais difícil uma precisão na datação. E quanto mais próximo, por exemplo, você tem uma data que é absolutamente inquestionável. Em todo o Antigo Testamento, só tem uma data absolutamente inquestionável. O ano em que o Templo de Salomão foi destruído. 586 a.C. Inquestionável. Todos os registros extra-bíblicos e bíblicos indicam essa data. As demais, há discussões sobre ela, inclusive o nascimento de Jesus. Então, Jesus nasceu antes do ano 4, portanto, nasceu no ano 5 a.C. E há indicações que o censo, o recenseamento de Quirino, que alguns equivocadamente negam ter existido, ou se existiu foi no ano 6 depois de Cristo, um grande equívoco. A história hoje demonstra que houve um Públio Quirino que governava a então Síria, que era o nome da província que os romanos davam a toda aquela região onde estava o Estado de Israel hoje, digamos assim, em termos de geografia. Houve um Públio Quirino e o próprio Lucas diz, o primeiro recenseamento. Ora, teve o segundo. No segundo ainda era Públio Quirino, mas ele preparou um primeiro também. Então, a datação desse primeiro recenseamento é do ano 6 antes de Cristo. Logo, Jesus nasceu depois do ano 6 e antes do ano 4. Então, se você disser isso, está ok. Eu assumo, para fins de simplificação, que foi no ano 5 antes de Cristo. Jesus nasceu no ano 5 antes de Cristo. Jesus nasceu antes de Jesus. Jesus nasceu antes de Jesus. Por quê? Não havia calendário. Quando os imperadores romanos contavam as histórias, era de novo no ano que tomou posse Júlio César, no ano que tomou posse Tibério, no ano que se tornou o imperador, ele começava a história. Isso era muito confuso. Então, os próprios imperadores começaram a imaginar um calendário que pudesse dizer Tibério começou no ano tal, fulano no ano tal. Eles mesmos começaram a desenvolver esse calendário. E eles disseram, ao criar esse calendário, que era o ano da fundação de Roma. Então, antes da fundação de Roma, depois da fundação de Roma, então antes de Cristo, tem um pouco a ver com esse antes AUC, antes da fundação da Urbe City, né? da cidade urbana, digamos que é Roma, logo o Império, e se desenvolveu. Só que eles colocaram uma data para essa fundação, acabou sendo aceita uma data que depois se mostrou que não era aquela data. Então, mas não tinha como mais mudar a história. Então, o certo seria assim, Jesus nasceu no ano 1, mas não tem como mudar a história. Os fatos estão aí, como é que você vai fazer um recuo? Por essa razão, quando Dionísio o Exíguo, ou Dionísio o Baixinho, criou o seu calendário e foi aceito pelo Império Romano e por toda a humanidade, ele foi recuando as datas e chegou que o ano 1 do nascimento de Cristo, o ano 0, não se deu no ano 0, mas se deu alguns anos antes, pelas evidências históricas levantadas naquele instante. Por essa razão, Jesus nasceu antes de Jesus. Mas isso, Rafael, Samir, como é que o Israel nasceu antes do Israel? Como é que o Samir nasceu antes do Samir? Mas não tem como você corrigir. Hoje você diria, então, que o Brasil não foi descoberto em 1500, mas foi descoberto em 1504. Não funciona. Você tem que deixar o erro, ele se torna verdadeiro e você recua, então, no tempo. Foi a solução encontrada. Então, Jesus nasceu, quanto ao ano,
no ano 5 antes da era de Cristo. Ele não nasceu antes de Cristo, ele nasceu antes da era chamada cristã, que é datada, portanto, desse modo. E o dia 25 de dezembro, um dia muito específico ali, 25 de dezembro, Jesus realmente nasceu nesse dia ou essa data veio a posteriori? Ou também, eu já ouvi, já li, realmente é verdade ou não que essa data era de uma festa pagã? Todas as festas religiosas são pagãs. Porque nós estamos associados ao mundo em que nós vivemos. Nós não inventamos festas. Nós adaptamos festas. Também as festas pagãs, muitas são religiosas, nasceram religiosas, como o carnaval. Nasceu religiosa. Então há um intercâmbio, não há essa separação entre sacro e profano, como a gente imagina. Mas se tem uma coisa certa, é que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Por que é certo que ele não nasceu no dia 25 de dezembro? Porque o 25 de dezembro faz um frio muito intenso. Então, é muito pouco provável que houvesse pastores no campo. Nevava muito forte nessa época. Aquela descrição pastoril seria muito difícil. Os animais estavam dentro das casas, dos abrigos, os pastores, de igual modo, dentro dos seus abrigos, junto a pedras ou casas preparadas, porque o frio muito intenso no hemisfério norte, algo em torno de 5 a 8 graus negativos, não seria viável pelo registro que nós temos ali. 2 razões para o 25 de dezembro. De fato, era uma festa, não diria pagã, uma festa da natureza, chamada equinócio, uma festa do nascimento do sol, simbolicamente falando. E Jesus era o sol da humanidade. Então, é uma apropriação de algo que já está na cultura, vamos nos apropriar disso. É muito difícil as pessoas entenderem isso. Deixa eu contar aqui algo que não tem muito a ver, mas tem. Quando a gente vai a Israel pela primeira vez, toda a região que nós visitamos, uma coisa nos intriga e nos chateia. É que em todo lugar, vamos chamar sagrado, tem uma igreja católica em cima. E a gente não vê o que houve. Você vai, por exemplo, no Santo Sepulcro, você não vê absolutamente nada. E se você vai na igreja de Natividade, possível local do nascimento de Jesus, você não vê também nada. Por quê? Tem uma igrejona em cima, tudo azulejado, decorado. Não foi ali, obviamente, naquele lugar. Foi perto dali ou debaixo daquele lugar. Então, só para dizer isso. Mas então a guia, a primeira guia que eu estive lá, ela falou, vocês ficam chateados, né? Mas deem graças a Deus. Porque se não fossem essas igrejas, nós não saberíamos onde eram os lugares. Não é? Quando a Helena, mãe do Constantino, veio visitar, ela perguntava assim, onde foi que Jesus nasceu? Ah, foi ali. Mas isso, estamos falando de quê? Estamos falando do século IV, é muito próximo. Tinha uma memória popular. Foi ali. Então faz uma igreja ali. Onde é que ele foi sepultado? Foi ali. Faz uma igreja ali. Se não fosse isso, não saberíamos onde era. Porque essa região já passou por muitos movimentos naturais da Terra, terremotos e outros acidentes, e muita bala, muito tiro. Ela derrubou tudo, não ficou nada em pé, né, nesse sentido. Então é importante esse elemento. Então os cristãos sempre foram sincréticos, porque o cristianismo sempre foi católico, explicando as palavras, universal. Nunca foi judeu, nunca foi romano, nunca foi japonês, nunca foi chinês. O cristianismo sempre foi universal. Então, ele pegava os costumes, como hoje nós fazemos. Que roupas nós usamos? São exclusivas? Nós não usamos as roupas que as pessoas usam. De igual modo, como já havia essa festa, houve uma transformação dessa festa. Bem, vocês falam que o Deus Sol é o Deus.
Não, o Deus Sol é Jesus. Não houve dificuldade nesse sentido, nem implicava em assunção, aceitação de alguma perspectiva pagã. Era uma forma de A comunicação. partir de que século? Nós temos isso quando o cristianismo se torna a religião oficial a partir do ano 324 da era cristã, com a chamada constantinização, uma tragédia na história da igreja. Até então, você não tinha igrejas como nós temos hoje. Você tinha igrejas que se reuniam nas casas. Não tinha como ter um movimento, não tinha como ter, vamos celebrar o Natal todos nós, e não havia meio de comunicação com a velocidade que nós temos hoje. Então, esse foi um aspecto. Mas por que o 25 de dezembro? O primeiro autor a falar sobre o Natal é Justino Mártir, século II. Ele fala do Natal, da celebração do Natal, que é uma novidade absoluta na história da humanidade. Como eu disse, não se celebrava o nascimento de ninguém. A morte, sim. O ano que morreu o rei Uzias. Você não tem o ano que nasceu fulano de tal. O ano que morreu, sim. Então, esse é um dado valioso. Porque, além de Jesus ser o sol da humanidade, que é um elemento importante, afirmava o senhorio dele, a divindade dele, a superioridade dele. E aí tem uma possibilidade que seria a seguinte possibilidade que alguns mencionaram. Jesus foi concebido na Páscoa. É um uso de Daniel, do profeta Daniel, é um esforço teológico, não tem base escriturística, histórica, formal. Então, Jesus teria sido concebido na Páscoa. 9 meses depois, dezembro, o nascimento. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. A minha dificuldade tem a ver quando se misturam eventos relacionados ao nascimento de Jesus que não se encontraram. Eu me refiro especificamente aos magos. Eram quantos os magos do Oriente? Qual é a sua resposta? Não é? Aos 3 reis magos. Lembrando, a Bíblia não diz que eram 3, nem diz que eram reis. Mas vai tirar isso da cabeça das pessoas, né? Não tem como. Tem até nome, né? Os Tem 3 até reis. nome na tradição, né? Não na Bíblia, fica bem claro, né? Então, quando Jesus nasce, Maria possivelmente estivesse aí no seu 8º ou mesmo 9º mês de gestação. Possivelmente, pelo 6º mês, ela saiu então de Nazaré e foi para Belém. É um equívoco pensar que ela já saiu no 9º mês. Era impossível fazer uma viagem 160 quilômetros de Nazaré até Belém com uma mulher prestes a dar à luz. Numa carroça, ou talvez no lombo de um jumento, não seria viável isso. Então, ela viajou juntamente com José, depois de ter se casado com ele. Isso é importante ficar bem claro. Ela ficou grávida noiva, porque não era de José, com quem não tinha nenhum relacionamento íntimo. Era do Espírito Santo, como lemos na Palavra de Deus, na qual nós cremos de modo completo. Mas, depois de se casarem, viajaram. Era impossível naquela época um casal de namorados viajar juntos. Temos que entender a cultura. E aí, chegando lá, alguns meses depois, o bebê nasceu. Onde o bebê nasceu? Numa gruta em Belém, dizem os hinos. De novo, temos aí uma grande dificuldade. E aí eu quero lembrar que, quando nós lemos em Lucas o lugar do nascimento de Jesus, a Bíblia King James, que é de 1611, ou do rei Jaime, usa a palavra in, I-N-N. E in é, em inglês,
arcaico, uma hospedaria, e no inglês moderno, um hotel simples. Um hotel de beira de estrada. É um inn. Daí passou para o português, para as traduções, como estrebaria. Todavia, a palavra é a mesma palavra usada por o mesmo autor Lucas, quando Jesus dá a festa de despedida no cenáculo. Esse cenáculo, a palavra ali, é a mesma palavra que nós temos em Lucas para o registro do nascimento de Jesus. Então é importante que o local era o mesmo. Que lugar era esse? Catálima. Catálima, lugar superior, no sentido de altura. Todas as casas na antiguidade, especialmente no Oriente e particularmente em Israel, todas as casas tinham 2 pavimentos. O pavimento superior, ou catálima, era o pavimento dos quartos de dormir. Geralmente 2 quartos apenas. E um desses quartos era de hóspedes. Fazia parte da cultura hospedar. Você que é filho de pastor sabe o que eu estou falando. Quantos pregadores dormiram ao lado, na cama do seu quarto, ou num quarto só para eles, se a casa tivesse tal coisa? No meu caso, por exemplo, dormiam no meu quarto. Tinha uma cama para o hóspede. Eu tinha um quarto com 2 camas, mas o pessoal dormia em uma. A outra era do hóspede. Lá na nossa casa, no meu quarto, dormíamos eu e meu irmão, e no outro quarto a minha irmã. E tanto eu e meu irmão, a gente tinha bicama. Quando chegava, então, o hóspede, geralmente passou, uma família missionária, minha irmã ia para o nosso quarto e ele iria, então, esse hóspede para o quarto da minha irmã. Que virava quarto de hóspede. E virava quarto de hóspede. Cada casa com a sua aplicação, né? E quando tínhamos alguma mulher recebia, ficava com a minha irmã na outra cama que estava ali para o hóspede. Né? Então, é uma tradição que vem dessa época. Então, em cima, na catálima, não havia lugar para Jesus ter nascido na catálima, porque estava ocupado, o quarto de hóspede já estava ocupado. Então, no térreo havia a cozinha, a mesa das refeições e, no fundo, uma portinha que dava para o quintal. Nesse quintal estavam as ovelhas, os carneiros, os bodes. E a manjedoura, o lugar onde esses animais, nós chamamos de coxo, né? No interior coxo, do Brasil, isso. No coxo, o coxo ficava ali. Na hora da refeição, a dona da casa ia lá, abria o portãozinho, os animais entravam, faziam sua refeição, saía, ela fechava. Não ficava aberto o dia inteiro, senão o animal faz o que faz, né? Então, era um lugar desse modo. Como não havia em cima lugar, e também não havia berço, o que tinha mais próprio ali embaixo era o coxo ou a manjedoura, que Maria e suas auxiliares, a parteira e outras auxiliares femininas, receberam o garotinho, o bebê, e colocaram em fraldas, o bebê fala pano, mas são fraldas, né? Fraldas de pano improvisadas, e ele ali foi acolhido. Então teve pastor? Teve. Teve ovelha? Teve. Teve mago? Não teve. Então os magos não chegaram nessa época, logo não foi algo sincronizado, né? Porque quando a gente lê o texto, muitas vezes assim parece que é um evento atrás do outro, junto ali no mesmo tempo. Como é que era isso, então? Mas os magos chegaram em outro momento? Lucas não fala dos magos, né? Quem fala é Mateus. Nós temos que fazer essa sincronia que você muito bem lembrou aí, colocando os evangelhos aí em harmonia. Então, quem fala disso é Mateus, no capítulo 2. Lucas, nos seus primeiros capítulos, não fala da vinda desses magos. Então, nessa casa, que possivelmente era uma casa de um familiar, um parente de
de José, eles ficaram algum tempo. O menino cresceu e possivelmente aí no seu 5º ou 6º mês, com a situação na cidade ficando mais calma, porque o recenseamento já tinha se cumprido, a maioria já tinha se recenseado, a maioria voltou então para suas casas, houve uma possibilidade de ir para uma casa melhor, onde o bebê pudesse se desenvolver. Então, ou durante a apresentação do bebê, no dia 40 do nascimento dele, ou um pouco depois, eles foram para uma casa. Quando então Jesus fez 6 a 8 meses, até 1 ano e 2 meses, chegaram os magos. Por que os magos chegaram depois? Porque eles vinham de muito longe. De onde? Não sabemos. Porque nós pensamos a palavra Oriente, essa palavra Oriente tem significados conforme a época. Oriente é onde o sol nasce. Ocidente, onde o sol se põe, por exemplo. Para nós, Oriente, hoje, Oriente é o Japão, né? Aí criamos a China, aí criamos a expressão Oriente Médio. O que é Oriente Médio? Oriente Médio não é Oriente, é mais médio do que Oriente. Está entre a África, a Ásia e a Europa. Mais médio, meio centro do mundo, nesse sentido assim, dos continentes. Se foi no Iraque, e há uma grande possibilidade de eles serem chineses, mas é só uma possibilidade, por quê? Há registros de cometas no século VI, no ano 6 a.C., na China. Há registros chineses de um cometa no ano 6. E muito provavelmente a estrela fosse um cometa, ou um resto da luz de um cometa, porque a estrela não se movimenta. Mas cometa, que genericamente é um corpo celeste, se movimenta. Então, possivelmente fosse o resto do brilho de um cometa. Mas isso é uma outra conversa bastante interessante. Também eu recomendo um trabalho muito bacana de um historiador, um cientista dos materiais da Universidade de Cambridge, e ele escreveu um texto pequeno, umas 12 páginas, Estrela de Belém, em inglês, mas fácil hoje, tudo, não tem mais barreira da língua, né? Esse historiador fez esse trabalho muito bonito, mas é um outro. Vamos colocar depois no rodapé aí o nome desse autor e o nome do artigo, quem quiser pesquisar um pouco mais, e tem muitos estudos a esse respeito. Então, se foi na China, quanto tempo demoraria uma viagem a pé? Muito tempo. Muito tempo. No Iraque, que é uma outra grande hipótese, ali centro-norte do Iraque, daria aí uns 5 a 6 meses de viagem. Então, quando o nascimento se deu, a estrela surgiu, nesse sentido da pesquisa deles, eles empreenderam a viagem. Quando chegaram, tinham decorrido 6 a 8 meses. E fica claro que quando eles chegam, Herodes já sabia que Jesus tinha nascido. A notícia tinha corrido. E quando eles chegam, Herodes se faz de tolo, porque eles não sabiam onde tinham nascido. Esse é um dado valioso. Por essa razão, se dá depois. Mas, Rafael, por que a gente não foi desde já esclarecida? Por quê? Há um negócio chamado presépio. Os protestantes, em geral, não gostam de presépio, mas estão errados. Os presépios, nós só celebramos o Natal hoje por causa dos presépios. Isso é um dado muito útil. Quando Francisco de Assis quis contar a história da Natividade, a história do nascimento, ele inventou os presépios. O povo era analfabeto,
não tinha Bíblia disponível, não tinha havido ainda a imprensa, século XII. Ele encontrou uma maneira visual, e o mundo é sempre visual, veja a televisão, o cinema, vocês querem ver. Ele inventou os presépios, mas cometeu o equívoco ou a licença histórica de colocar todo mundo junto. É um pouco irritante isso, mas é real. Mas... Israel, voltando um pouquinho aí para os Reis Magos, nós percebemos Reis? Os magos, nós percebemos que eles eram outro povo, talvez não tivessem contato com a cultura judaica, ou teriam, a gente não sabe, e vem de bastante, um lugar bem longe. A primeira pergunta isso traz o que para nós cristãos hoje? A universalidade do Evangelho, Jesus Cristo ele veio realmente para todos os povos. Por que trazer esses magos de tão longe ao encontro de Jesus? Eles não foram trazidos por uma razão teológica. Eles vieram. Ponto. Vamos lembrar o seguinte. Quando a gente lê o livro de Provérbios, a gente imagina que só em Israel havia provérbios. Não. O gênero provérbios era um gênero praticado no Egito e praticado na Babilônia. Vamos falar um pouquinho da Babilônia. Babilônia, leia-se Iraque. Ou os magos vieram da China, ou qualquer outro lugar mais remoto, ou vieram da Babilônia. Onde foram escritas as promessas mais fortes sobre o Messias? No período do exílio. Isaías e Miqueias em Israel do Sul, mas Ezequiel e Daniel na Babilônia. Então, a gente gosta de pensar que os mundos eram estanques. Babilônia lá, Israel cá. Havia um grande intercâmbio. A arqueologia tem mostrado que alguns edifícios ou casas de Israel seguiam estilos ou do Egito ou da Babilônia. Em outras palavras, as promessas messiânicas que temos na Bíblia, de algum modo também se tornaram conhecidas dos estudiosos da Babilônia. Além disso, a presença de Daniel, sobretudo, mas também de Ezequiel na Babilônia, deixou lá um legado. Então eu penso que esses estudiosos, chamados de magoi, magos, sábios, astrônomos, cientistas, estudaram a literatura do seu povo. Você se lembra que quando Daniel vai, ele teve que ser instruído em toda a literatura, cultura, está no texto isso, e língua de quem? Dos babilônios. Os babilônios eram, vamos dizer assim, os Estados Unidos da época. Antes foram o Egito. No século VI, que nos interessa, a Babilônia. Bibliotecas imensas que, infelizmente, foram destruídas. Que nós temos uma ideia, gente, equivocada, de que o passado era primitivo. Equivocada. A medicina não alcançou ainda o apogeu que alcançou a medicina egípcia. A engenharia civil hoje ainda não faz o que os egípcios fizeram. E agora está quase que demonstrado que as pirâmides foram construídas através de um desvio do rio Nilo por meio de um canal, através do qual as pedras eram levadas e depois subiam como roldanas movidas à água. É uma coisa impressionante o progresso tecnológico, no caso do Egito, e depois também, de certo modo, por exemplo, a astronomia,
os babilônios chegaram a um ponto muito elevado na astronomia, sem ter os recursos do Hubble, por exemplo, que nós temos hoje. Então, vamos desmistificar, eram atrasados. Israel era atrasado. Não tem negócio de atraso, não. Tinham recursos de sua época. Então, Então seria, por exemplo, pegando aí, mago seria uma palavra... Porque mago tem a ver com, pra gente hoje, talvez pro público em geral, tem a ver com magia, com... não é nem místico, misticismo. Então seria essa palavra ideal quando a gente chama de mago? Então, a palavra no grego é magoi. Magoi pode ser exorcista, na linguagem dos babilônios, né? Estudiosos, filósofos, pensadores, sábios. Mas só que não era aquela sabedoria de nossa hoje, que um cara é arqueólogo, outro é astrônomo, outro é filósofo e outro é médico. A pessoa concentrava, era um polímata, não é? Era alguém que dominava todas as áreas do conhecimento. Por isso, na versão da palavra, eu uso a palavra estudioso. Eles eram estudiosos. Você veja que a promessa de uma estrela está em Gênesis. No discurso de Jacó, na bênção final de Jacó. Uma estrela. Eles sabiam disso. Estudavam as estrelas, isto é, os corpos celestes. Então, tem muito mais sabedoria e filosofia naquilo que nós imaginamos. Mas as pessoas em geral pensam mago nesse sentido, de que faziam magias, de que faziam encantamentos. Então, você tinha diferentes pessoas. Por exemplo, aquelas pessoas que faziam parte da corte dos reis da Babilônia, que interpretavam sonhos, também eram conselheiros, eram sábios. Todos esses elementos aí, em que não havia uma separação entre ciência e religião, entre filosofia e política, é tudo muito unido. Mas será que a nossa alta especialização hoje é melhor ou pior? É bom você ir a um médico que lhe dá um remédio para o joelho e escangalha o seu intestino, ou melhor, ir num que faz as duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo, como era na antiguidade. Certo. E aproveitando também que você pegou essa questão política, para mim, a política da época, quando nós lemos ali, principalmente aos tempos de Jesus, é muito complexa. Quem dominava aquela área, quem geria aquela área, nós vemos diversos nomes. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre quem realmente estava ali no poder, como é que funcionava o poder político ali na região. Antes você fez uma menção sobre esses magos anteriormente, eu queria mencionar de que Deus está presente nas culturas sem Deus. É muito interessante quando tanto o rei Ciro ou como Nabucodonosor II falam o que eles falam sobre Deus. Não criam em Deus como único, mas eles falam de Deus como o Altíssimo. Nos mesmos termos de Abraão. Abraão saiu de lá. As ideias não morrem. Bem, então vamos recordar que desde o século VI a.C., um dos poderes emergentes, não dominantes ainda, era o Império Romano, que sucedeu ao Império Grego de Alexandre o Grande, que sucedeu ao Império Persa de Ciro, que sucedeu ao Império Babilônico de Nabucodonosor II, que sucedeu ao Império Assírio, que sucedeu ao Império Sumério, e a história vai se perdendo na Antiguidade. Em Israel do Sul, porque Israel se dividiu no século
X vigorou unido no século XI até o X, quando do X ao IX ele se dividiu. E o Império, o Israel do Norte, melhor dizendo, cuja capital era Samaria, acabou sendo dominada, completamente destruída no ano 722 a.C. Ficou só Israel do Sul, que foi conquistado em 586 a.C. Durante 70 anos ficaram no exílio e voltaram a reconstruir o templo. E ali as influências egípcias e gregas lutavam para dominar. Foi quando surgiu um cidadão chamado Herodes, dito Herodes o Grande. Na versão da palavra eu distingo, tem vários Herodes. Um Herodes morreu, daqui a pouco surge Herodes, é outro Herodes. Herodes é como uma dinastia, um título nobiliarco, como outros títulos temos na Bíblia. Entendemos desse modo. Então nós temos Herodes, ele era um oportunista. Ele não era judeu, ele era nabateu, Petra. Ele então chega a Judá, Israel do Sul ou Judá, e vai tomando conta, por acordos políticos, casamentos, terror, construções, prédios bonitos, até hoje o político é igual, né? Ele vai tomando conta daquela região e paga rigorosamente seus impostos ao Império Romano. Então, era um duplo governo, o Império Romano, que tinha ações independentes, dependendo do rei ou imperador que estava no poder a partir de Roma, junto com Herodes. Ele e sua família ficaram muitos anos dominando Israel do Sul, ou Israel totalmente, que foi dividido quando ele morreu em várias regiões. Quando Jesus Cristo nasce, Herodes ainda está no poder, mas morre logo em seguida. Mas os filhos de Herodes estavam no poder. Então Jesus nasce num contexto do Império Romano, um império que dava uma certa liberdade aos judeus, porque os judeus eram controlados por Herodes e seus sucessores. Então, com isso, como era uma região muito pequena, o Império Romano não tinha muito que se preocupar com aquilo, porque Herodes fazia bem a sua parte. Mas quando Jesus se desenvolve, surge um outro personagem chamado Pilatos. Mas Pilatos não governava Israel todo, só governava a região em torno de Jerusalém, chamada de Judéia, não é? Então, era uma espécie de prefeito, que para nós seria o governador dessa subprovíncia de Israel. Assim era o poder. Mas, em última análise, o poder era do imperador. Ele tirava e punha. Ele tirava e punha o dono do poder naquele pedaço ali. E havia uma divisão entre eles, que eles não se metiam em religião. Respeitavam a religião, porque era mais uma divindade, tudo certo, né? Era a concepção deles naquela época. Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, respondi. Se eu fosse cético, eu iria fazer uma pergunta. Eu não sou cético, mas irei fazer a pergunta. Muito amigo, você. Prova que a história do Natal é real. Qual seria a prova? Que prova nós temos? Há muitos anos, ao tempo de Napoleão Bonaparte, essa pergunta foi feita. Prove-me que Napoleão Bonaparte existe. E a conclusão foi que não existia, quando ele ainda estava vivo. Isto é, se você for usar critérios da ciência material, como a biologia, por exemplo, para provar que as pessoas existem, elas não existem. De vez em quando alguém surge aí com um problema, né? Que tem que fazer prova de vida. Mas não basta eu. Não, você tem que fazer prova que você está vivo. Meio absurdo isso. Só uma brincadeira para dizer o seguinte, que algumas pessoas aplicam à história do nascimento de Jesus e toda a sua vida princípios que não aplicam a nenhum outro personagem. Ninguém questiona se Sócrates existiu, se Aristóteles existiu. Mas Jesus questiona.
No entanto, primeiro, não há assunto mais abundante na literatura do que o nascimento de Jesus. Literatura bíblica. É verdade. Não há documentos externos. Mas não há documentos externos sobre ninguém de nenhum país. Os documentos são sempre internos. Quando você pega a história de Israel, escrita pelo Egito, Israel, quando existe, era uma naçãozinha miserável que eles foram lá e pisaram. Uma menção. Inclusive não houve esse negócio de êxodo, porque o povo de Israel nunca morou no Egito. Sim, nos registros egípcios não há. Os egípcios iam reconhecer que eram escravagistas. A literatura não cabia isso. Então eles apagaram. Só para ilustrar como é que é feita a história. A história é feita pelos vencedores. Mas, além da abundância dos relatos bíblicos, esses relatos são diferentes entre si, não são contraditórios. Mas quando você lê Lucas e Mateus, você tem que fazer uma harmonia e colocar cronologicamente e geograficamente os lugares. Senão parecem que estão em contradição. Então, esses elementos dessas, entre aspas, contradições no relato bíblico do nascimento, mesmo se dá da ressurreição, indicam muito fortemente que a história não foi combinada antes. Sim. Terceiro elemento. Desde muito cedo, na perspectiva da época, o nascimento de Jesus foi narrado. Já no século II, fora a Bíblia, já no século II se conta a história do nascimento de Jesus. O grande problema para a vida de Jesus, o nascimento em particular, é que você não encontra significativos registros extra-bíblicos sobre a vida de Jesus, bem como nada sobre a vida de Pilatos ou de Herodes. Você não encontra isso fora da literatura dos próprios judeus. Porque cada povo é etnocêntrico. Sim. Cada povo, o único povo que interessa é o nosso. É claro, se você pegar um paraguaio, vai ler a história da Guerra do Paraguai, é uma história. Você pega um brasileiro, é outra história. Qual é a história? Então a gente tem que levar em conta esse aspecto. Bem, vamos fazer um outro raciocínio. Jesus foi inventado. É uma história inventada para mostrar o nascimento de um Deus. Ora, mesmo nos nascimentos dos deuses, não tem tanta literatura a esse respeito, porque os nascimentos, como eu já mencionei, não eram importantes. O Natal, ou a história do Natal de Jesus, muda o paradigma. Por que muda o paradigma? Aqui eu estava lendo muito interessantemente a questão do Êxodo. Houve o Êxodo? Ora, quando você lê todo o Antigo Testamento, você vê menção ao Êxodo. Textos que vêm de diferentes lugares, diferentes épocas. Como é que isso poderia ter sido inventado? Isso se chama algo da história epigenética, mostrando que essas demonstrações sobre o fato indicam que o fato existiu. Então, todas essas narrativas internas, essas aspas, contradições demonstrando que não houve combinação, o fato de se registrar detalhadamente o nascimento, o fato de esse grande Deus vir como um pobre, como um Zé Mané. Que Deus é esse que nasce pobre, enrolado em panos, num coxo de animais? Não combina.
se fosse uma história inventada da cultura local, não seria essa. No palácio. No palácio, com todas as pompas e força, mas não num coxo, não a forma, os seus pais e tudo. É não como seria na morte isso. de Jesus. Se a crucificação fosse inventada, seria na cruz o modo mais abjeto, mais detestável, humilhante de alguém morrer. Não é? Então, realmente, não prospera a ideia de que a história é inventada por essas razões. E, sobretudo, eu penso que essa razão de um Deus que nasce pobre pode procurar na literatura. Não existe. Ele já nasce no palácio, já nasce por cima da carne seca. Não é? E não simples assim. É a história do Natal uma história fascinante. Por isso que nos encanta, nos enleva, e assim deve ser. Mas é claro, temos que dialogar com os que não creem. Mas eu acho, e termino aqui a resposta à sua pergunta, dizendo assim: as perguntas nos ajudam a formular as nossas respostas. Eu sou grato pelas perguntas, mesmo que essa ou aquela pergunta seja muito absurda, por elas agradeço, porque nos leva a pesquisar mais. E precisamos terminar. Isso aí. Rafael, precisamos terminar nossa conversa aqui, mas teremos mais continuidade, mais polêmicas sobre o Natal. Sobre Natal. Nosso próximo episódio, então, nós vamos continuar falando mais sobre o Natal. E aqui concluímos. Pastor Céu tem uma palavra final? Celebre o Natal. Celebre o Natal. É com essa palavra que terminamos. Celebre o Natal. Conte essa história verdadeira, maravilhosa, poderosa do Natal, que transforma as nossas vidas, que transforma o mundo, que transforma gerações, que transforma tantos povos em tantos lugares, que alcança a pessoa, que traz dignidade, que traz alegria, que traz felicidade, que traz restauração. Conte sempre a história do Natal. Até a próxima, se Deus quiser.